Comissão Mista de Orçamento aprova contas de Bolsonaro, Temer e Dilma. E coluna Momento Eco fala sobre poluição dos rios da Amazônia pelo mercúrio dos garimpos ilegais. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. A PEC da transição, que prevê recursos para o pagamento do auxílio de R$ 600 no ano que vem e acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos, foi aprovada em 2 turnos pelo plenário do Senado. O placar final foi de 65 votos favoráveis e 13 contrários. A proposta foi protocolada no dia 28 de novembro e aprovada terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A chamada PEC da transição foi a forma encontrada pelo Congresso para garantir o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família. Mas o texto final da proposta não foi unanimidade no Senado. A PEC, do jeito que está sendo colocada aqui, esses R$ 600 em um ano estão valendo 500. Está sendo dado um cheque em branco. Para esse novo tempo que o país vai enfrentar diante desse novo cenário político. Um cheque em branco para a equipe da transição. O país corre sério risco de retomar ao cenário de 2015 das conhecidas pedaladas fiscais, quando, em razão do gasto excessivo dos governos do PT, não havia recursos financeiros em caixa para fazer frente aos investimentos assumidos. Essa PEC, nós poderíamos dizer que é uma PEC de salvação nacional. Poderíamos dizer também que é um pacto da sociedade brasileira contra a fome. Esse pacto que a sociedade brasileira está fazendo é tão absoluto que o combate à fome não deve estar subordinado a nada, nem a teto de gasto e nem a coisa nenhuma. Está claro o objetivo dela, que é nós fazermos com que o Brasil não pare. É necessário que se vote essa matéria para que a gente não só tenha o Bolsa Família em pleno vapor, funcionando e chegando na ponta para quem está precisando, como também se tenha ações e programas de investimento que possa gerar emprego e que possa cuidar de verdade de quem está mais precisando. A proposta de emenda à Constituição aumenta o teto de gastos em R$ 145 bilhões pelos próximos 2 anos. Esse valor vai assegurar o pagamento do auxílio de R$ 600, mais R$ 150 por criança menor de 6 anos de famílias que já fazem parte do programa. Também ficam fora do teto 23,9 bilhões destinados a investimentos. O impacto fiscal total será de 168,9 bilhões e abre espaço no orçamento de 2023 para a manutenção de programas sociais como farmácia popular e Vale Gás, além do aumento real no salário mínimo e construção de casas populares. O novo governo deve apresentar até agosto do ano que vem a proposta de uma âncora fiscal para substituir o atual teto de gastos. Nós tivemos todo o cuidado de colocarmos no relatório um prazo determinado para que o governo que se inicia 1º de janeiro apresente ao Brasil e submeta ao parlamento para que seja feito um amplo debate, um novo arcabouço fiscal. A Comissão Mista de Orçamento aprovou 3 projetos de lei relacionados às contas da Presidência da República. O colegiado volta a se reunir na próxima terça-feira. Foram aprovadas as contas do presidente Jair Bolsonaro referentes ao ano de 2019, primeiro ano de gestão do atual governo. Também foram aprovadas as contas do ex-presidente Michel Temer, referente ao ano de 2016 e de 2018, e da ex-presidente Dilma Rousseff, relativas a 2016. Todos os projetos estavam com orientação do Tribunal de Contas da União para aprovação com ressalvas. O Tribunal de Contas da União
é o órgão complementar do Poder Legislativo, que tem nos seus quadros auditores de contas públicas, técnicos especializados e além dos conselheiros e ministros. Assim sendo, nossos relatórios sobre contas públicas já passaram por todos os crivos de análise técnica do Tribunal de Contas da União. Neste fim de semana tem estreia da edição de dezembro do programa Eco Senado. Veja agora na coluna Momento Eco os destaques dessa edição, a última de 2022. Este mês você vai ver no programa Ecosenado a tragédia da poluição dos rios da Amazônia por mercúrio, empregado de forma indiscriminada pelos garimpos ilegais. O assunto é o tema do novo documentário do cineasta Jorge Bodansky, homenageado na última edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro pelo conjunto de sua obra. Nós conversamos com ele sobre o filme no Cine Brasília, palco do festival. Esse mercúrio se deposita no fundo do rio e as bactérias transformam ele em metilmercúrio. Esse metilmercúrio é orgânico, os peixes comem esse mercúrio, isso entra na cadeia alimentar, o homem come o peixe e o mercúrio ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não muda a aparência dos peixes. E os efeitos do mercúrio, às vezes, podem levar 20, 30 anos, mas são irreversíveis. O pior é o seguinte, que as mulheres grávidas, quando absorvem o peixe com mercúrio, passa esse envenenamento do sangue para o feto. Então, a criança já nasce com mercúrio no sangue, né? Então, as crianças sofrem mais, os efeitos aparecem mais rápido nas crianças. E como uma coisa que não se vê, o Dr. Eric, que é o nosso personagem principal, que a gente acompanha o trabalho dele, ele que me chamou a atenção para o que tinha acontecido na cidade de Minamata, no Japão. O território Munduruku está em cima de uma grande mina de ouro, mas também em cima de uma grande mina de mercúrio. Mercúrio, ele faz mal à saúde, ele dá intoxicação, ele faz as pessoas nascerem com problemas, ele dá problema no cérebro. Aí a gente está conversando, examinando cada um, é um exame neurológico que a gente chama, e depois colhe o sangue, e nesse sangue a gente vai medir não só como é que está a quantidade de mercúrio, como também se tem anemia, se não tem, se o fígado está bom, se não está. O Dr. Eric foi que chamou a atenção, porque tinha acontecido na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50, com o derramamento de mercúrio por uma indústria química. Na época não se tinha conhecimento dos danos do mercúrio. E é uma vila de pescadores, os peixes adquiriram mercúrio, as pessoas comeram os peixes e começaram a surgir coisas terríveis. Uma vez intoxicado com mercúrio, não existe reversão dos sintomas. É uma contaminação que ela evolui durante anos, imperceptível. O mal de Minamata, no Japão, demorou 35 anos para os japoneses reconhecerem que aquele era intoxicação mercurial. Agora você imagina aqui. Você pode ver a entrevista completa com o cineasta Jorge Bodansky na edição de dezembro do programa Ecosenado. Sábado, 9 da manhã e 5 da tarde e domingo, 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco. Um ótimo final de semana para vocês. A Caatinga, o único bioma exclusivo do Brasil, está em ritmo de destruição. O bioma sofre com a desertificação e o desmatamento, que já consumiu 46% de sua vegetação. Para preservar essa região do semiárido brasileiro, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou, em caráter terminativo, o projeto de lei que institui a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Presente em 8 estados da região Nordeste e no norte de Minas Gerais, a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, que hoje sofre com os processos de desertificação e a falta d'água, além da ausência de uma política que compatibilize as atividades econômicas com a proteção ambiental. Atualmente, apenas metade da vegetação natural da Caatinga se encontra preservada e 1% está em unidades de conservação de proteção integral.
O projeto aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente cria uma política pública de desenvolvimento e preservação do bioma. A Caatinga sendo o único bioma exclusivo do país que segue em ritmo acelerado de destruição. Mais uma vez menciono que ela possui atualmente a área desmatada do bioma, representa 46% da sua cobertura vegetal, portanto sendo urgente um olhar específico para a Caatinga, dotando-a de uma legislação própria, respeitadora de suas potencialidades e vulnerabilidades, ameaças e oportunidades. O projeto estabelece uma meta de preservação de pelo menos 17% da Caatinga no prazo de 10 anos. E, além disso, uma meta de desmatamento ilegal zero do bioma. A preocupação com o desmatamento ilegal e a demanda por madeira para fins de obter lenha, sobretudo para a indústria cerâmica, foram levados em conta ao prevermos dispositivos relacionados à exploração sustentável do bioma, bem como alterações no artigo 28 do Código Florestal para tornar mais restritiva a autorização de supressão da vegetação nativa. O relator da matéria reforça que há preconceito em relação ao bioma da Caatinga e à região do semiárido, considerada pobre em biodiversidade, improdutiva e de baixo potencial econômico. Para além da ignorância e do preconceito, a Caatinga esconde um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais, uso sustentável, bioprospecção e, se bem explorados, serão decisivos para o desenvolvimento da região e do país. A nova onda do coronavírus não parece ter a gravidade das anteriores. A maioria dos casos graves e das internações ocorrem com pessoas que não completaram a imunização e têm comorbidades. Enquanto as novas vacinas não chegam, é importante tomar todas as doses daquelas que estão disponíveis. Difícil voltar atrás, mas é por uma boa causa. Máscaras de proteção contra o vírus voltam a ser obrigatórias nos aeroportos e aviões de todo o país. Em algumas capitais, a medida também está de volta no transporte público e em lugares fechados. A nova onda da Covid-19 liga o alerta contra a variante BQ1 do coronavírus, contra a qual as vacinas existentes não garantem 100% de proteção. Hoje nós sabemos muito mais sobre o coronavírus do que há 2 anos atrás. Então, quando a variante de preocupação começa a dominar uma determinada região, essa variante ela pode ser isolada nos laboratórios e depois testada com sangue de gente que já foi, por exemplo, vacinada, para ver se essa variante ela vai ser neutralizada ou não por aquele sangue daquela pessoa que foi vacinada. E com isso, vários experimentos são feitos ao longo do tempo, mostrando que essas novas variantes que estão predominando, elas estão escapando dos anticorpos produzidos por pessoas vacinadas. Recém-aprovadas pela Anvisa, as vacinas bivalentes protegem contra as subvariantes da Omicron, mas ainda não chegaram ao Brasil. O Ministério da Saúde prevê o aporte de 100 milhões de doses para a segunda semana de dezembro. Mas isso não quer dizer que devamos esperar por elas. É importante seguir o calendário completo de imunização. Se essa variante, nova, ela escapa das nossas defesas, será que vale a pena eu me vacinar com as vacinas disponíveis que foram feitas para as variantes anteriores? A resposta é sim. Por quê? Quando você é vacinado, mesmo por uma variante anterior, você produz anticorpos, diferentes anticorpos. Esses anticorpos têm uma capacidade de neutralização. Eles não podem, por exemplo, neutralizar 100% dos vírus que você, por acaso, encontrar. Mas eles vão te proteger de uma doença grave. O coronavírus vem mostrando uma enorme capacidade de se modificar e se adaptar e infectar o corpo humano. Ele possui características semelhantes ao vírus da influenza, da gripe comum, que circula entre nós desde o início do século passado. Aprendemos a conviver com ele, mas precisamos nos vacinar a cada ano. A minha recomendação é que quem ainda não tomou a vacina, corra para tomar a sua vacina. Quem ainda não tomou a dose de reforço, vá atrás da dose de reforço, porque é muito importante você ter seu sistema de defesa pronto para quando esse vírus chegar. Eu estou me dirigindo a todos os sergipanos e todos os brasileiros para falar da importância de tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid.
Quem tomou uma dose precisa tomar a segunda, depois tomar a terceira, tomar a quarta dose, mas neste momento tomar a dose de reforço, seja ela qual for. É fundamental para reduzir a gravidade dos casos de Covid. E neste período de final de ano, que vai ter muita aglomeração, e a gente viu em Aracaju que depois do pré-caju aumentou o número de casos, é fundamental que nessas aglomerações a gente volte a usar máscara. Nesta quinta-feira, a Comissão de Educação debateu e aprovou o relatório final dos trabalhos da subcomissão que acompanhou a situação da educação durante a pandemia. O relatório tem quase 240 páginas e apresenta 30 recomendações aos Ministérios da Educação, da Economia e ao Congresso Nacional, fruto do debate e das contribuições feitas pelas autoridades e especialistas que participaram das audiências públicas. Em votação, o relatório apresentado. A senhora e os senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se acham. Aprovado. Senadores destacaram a importância do acompanhamento do impacto da pandemia do coronavírus na educação brasileira. Quero destacar também a recomposição da aprendizagem, a conectividade à internet de banda larga para alunos e professores da rede pública e também a infraestrutura das escolas e, claro, por último, a recomendação para a recomposição dos investimentos orçamentários adequados à concretização do direito constitucional à educação de qualidade, tanto sob o ponto de vista da previsão de recursos, quanto de sua execução orçamentária eficiente e efetiva. Ele não pode ficar morto num arquivo tal de um sistema de computadores. Ele só vai merecer atenção se nós levarmos isso para o próximo ministro ou ministra da Educação, entregarmos em mãos, e fazemos essa divulgação para nossos governadores de estado e também nossos prefeitos dos nossos estados. Entregando esse relatório em mão à coordenação do GT de Educação, acredito que será muito importante esse material que foi desenvolvido pela comissão ser entregue ao próximo governo para que sirva como uma diretriz, como um caminho a ser traçado para resgatar a nossa educação brasileira. Nós tivemos, além das deficiências tradicionais e que não vencemos ainda, um lapso de interrupção irrecuperável. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou a criação da Política Nacional de Educação Digital. O projeto propõe ações nas seguintes frentes com foco no digital: inclusão, educação, capacitação, especialização e pesquisa. O texto vai ser analisado agora pela Comissão de Educação. No mundo contemporâneo, cada vez mais as fronteiras entre o online e o presencial se entrelaçam e complementam. A ideia da política de educação digital é transformar presença digital em fluência digital, incluindo no sistema de educação brasileiro o domínio das ferramentas digitais e a compreensão desta realidade para o exercício pleno da cidadania. Ao propor uma política nacional de educação digital, organizada por eixos distintos e complementares, a nobre deputada federal Ângela Amin realizou enorme acerto e, portanto, a proposição merece prosperar. É preciso transformar presença digital em fluência digital, oferecendo aos estudantes oportunidade para transitar de maneira efetiva pelos novos cenários online com protagonismo e senso crítico. A proposta estrutura a Política Nacional de Educação Digital de acordo com 4 eixos. A inclusão digital tem o objetivo de garantir acesso igual às tecnologias digitais para informação e comunicação e promoção de competências digitais. A educação digital escolar objetiva garantir o letramento digital e informacional. O eixo capacitação e especialização digital tem o objetivo de prover as competências digitais necessárias para o mundo do trabalho.
O eixo Pesquisa Científica em Tecnologias da Informação e Comunicação tem o objetivo de assegurar condições para a produção de novos conhecimentos e para maior participação de pesquisadores brasileiros em redes e programas internacionais. Falar em educação hoje tem que se falar em tecnologia. Primeiro porque há um grande desafio em a nossa educação acompanhar o ensino e o ensino acompanhar a tecnologia, porque cada vez mais as crianças, os adolescentes, os jovens têm acesso à informação, a informação que é dada de maneira, às vezes, efêmera, célere, e que é necessário ter um aprimoramento também dos professores. E muitos desses profissionais da educação, eu até mencionei isso aqui na audiência pública, não estão adaptados a tratar com uma câmera à sua frente, a tratar com a tecnologia em si, enviar e receber mensagens, querem a sua privacidade quando estiverem na sua casa, vão levar o trabalho 24 horas para casa ou não. Então, tudo isso está sendo também objeto de estudos por essa comissão. A comissão de juristas que ajudou o Senado a elaborar um anteprojeto de regulação da inteligência artificial entregou o relatório final ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora o tema vai ser discutido pelos senadores. O relatório da jurista Laura Schertel para um anteprojeto sobre regulação da inteligência artificial no Brasil tem mais de 900 páginas e foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo presidente da comissão, Ricardo Vilas Boas Cueva, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Nos alegra muito termos cumprido o prazo assinalado. No início não parecia possível, porque foram tantas as audiências públicas e as contribuições recebidas, mais de 100 contribuições, que achávamos que só a triagem dessas informações fosse impedir que chegássemos a bom termo a esse trabalho, mas chegamos, espero que seja útil ao debate legislativo aqui desta alta casa e esperamos haver contribuído para o debate no Brasil. Uma das principais preocupações dos juristas foi limitar ou banir tecnologias de alto risco para a sociedade. A comissão foi composta por 18 juristas e começou os trabalhos em 30 de março, com audiências e debates. Agora o texto vai começar a ser discutido pelos senadores para uma proposta de marco regulatório que pode ser relatada pelo senador Eduardo Gomes. Encerramos com louvor esse nosso encontro, que de fato é o início agora da caminhada legislativa de uma matéria que é muito importante e que foi concebida nessa comissão de juristas por pessoas altamente preparadas. Muito obrigado. Senadoras que fazem parte da atual bancada feminina e senadoras eleitas que tomam posse em fevereiro participaram de um encontro aqui no Senado. Mas também de fazer um balanço da atuação da bancada feminina no ano que está terminando. Uma atuação cada vez mais produtiva. Hoje, mais de 50% dos projetos relacionados ao combate à violência contra as mulheres que tramitam no Senado foram apresentados por senadoras. Esse é um momento, como você disse muito bem, de confraternização. Nós estamos aqui com as senadoras, algumas que estão concluindo o mandato e serão homenageadas hoje, outras que estão chegando. Não é? Nós conseguimos a confirmação de todas as novas parlamentares eleitas, então é um momento aí que a gente vai estar discutindo, debatendo, inclusive, o que vai acontecer agora também para o ano de 2023. A gente espera ainda agora, no mês de dezembro, portanto, agora nessa reta final, ainda votarmos projetos que também são importantes, dentre eles aí a questão do melhoramento das medidas protetivas, que a gente sabe que é um grande desafio hoje, considerando a complexidade do combate a esse tipo de crime. Eu acho que nós tivemos um ganho grande. Primeiro foi a conquista de uma cadeira no Colégio de Líderes, que às vezes passava-se até um ano sem ter uma mulher, porque normalmente a indicação é dos partidos e como a gente é minoria, a grande maioria das mulheres não são presidentes nem líderes de partido, a gente não tinha. Então, essa conquista foi importante.
Momento também de homenagear as senadoras que estão terminando o mandato. Uma missão cumprida, foram 8 anos de muito trabalho. A gente sabia que a dificuldade ainda na política para as mulheres, a gente tem que empurrar portas e fico muito feliz com o legado. Afinal, fui a primeira presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A comissão está aí agora, veio para ficar. A primeira presidente da comissão mais importante, dita masculina da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A primeira mulher candidata à presidência do Senado, ainda que tenha perdido. A gente conseguiu negociar a criação da liderança da bancada feminina e, com isso, a gente conseguiu aprovar inúmeros projetos relacionados à violência contra a mulher, à equidade, à igualdade de direitos entre homens e mulheres, à proteção das nossas famílias, crianças, adolescentes e idosos. Então, é muito gratificante. Nós somos 13 atualmente, quando nós temos um eleitorado feminino no Brasil que é 52% maior do que dos homens. Então, não se explica que a mulher não tenha mais espaços de poder aqui no parlamento. E também de dar as boas-vindas às eleitas este ano. 4 senadoras vão reforçar a bancada feminina a partir do ano que vem. Uma delas, a professora Dorinha, eleita pelo Tocantins. A nossa expectativa em relação ao Senado é muito grande, tanto nas possibilidades de atuação em questões específicas e temáticas que eu já atuo, como a área da mulher, da violência, da pessoa com deficiência, da educação, minha principal bandeira, mas trago uma responsabilidade enorme de lidar com a questão da geração de trabalho, de emprego, de renda, de crescimento do meu estado e, logicamente, do Brasil. Eu acho que é um momento especial. Primeiro, porque é um momento de confraternização, de fazer um balanço, sim, e da contribuição de cada uma desse grupo de senadoras, Parte desse grupo agora vai deixar o mandato e, ao deixar o mandato, deixam também as colaborações para a construção desse trabalho de representatividade da mulher no Senado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.